Meu tema hoje, a oração, é um tema extremamente grande, sabe? Abrangente demais. Mas eu quero aqui tentar compartilhar um pedacinho desse assunto, que é a oração. E se nós formos pensar que tipo de oração nós devemos fazer, nós vamos ver como ela é importante. Sabe quem mais orou? Aquele que talvez você pudesse dizer assim, mas ele não precisava. Ele já não era Deus? Não é? Pois é. Mas Jesus foi quem mais orou. A vida de Jesus é uma vida toda de oração. Se você começa lá em Mateus, e aí você vai estudar a vida de Jesus, e vai olhando os acontecimentos, você vai ver inúmeras vezes, mas várias vezes mesmo, Jesus orando. E aí a gente para pensar, bom, se Jesus, que era Jesus, fez isso o tempo todo, imagina nós. Nós devemos orar o tempo inteiro também, o tempo todo. E se lembrarmos que a oração é uma conversa entre você e Deus, só por isso nós já iremos perceber como é importante. A oração é a nossa conversa com o Senhor. E nós precisamos dessa conversa, então, diariamente, o tempo todo, todas as horas, todos os minutos. Mas nós iremos aprender a oração que realmente Jesus fazia, ou como ele orava, vamos aprender com ele mesmo. Nada melhor do que aprender e fazer como Jesus fazia. Lucas capítulo 11, a partir do verso... Na verdade, do capítulo 11, verso 1, até lá o verso 13, o assunto é orar. O assunto é oração. Mas eu quero ler a partir do verso 9. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 9, está dizendo assim: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus vivo. Nós não estamos falando para um Deus que não está escutando, para um Deus que possa estar surdo. Não, nós estamos falando para um Deus que está aqui presente na sua vida, na minha vida. Um Deus que, muito pelo contrário, né, ele está com os ouvidos atentos para aquilo que nós estamos falando. Esse é um ponto. Você não está orando ou você não está conversando com ninguém. Muito pelo contrário. Você está falando com Deus e um Deus que está te ouvindo. Agora, se esta oração será atendida, essa é a diferença. Se ela vai ser atendida da maneira como você espera, aí é uma outra situação. É uma outra questão. Agora, Deus estará te ouvindo. Pense nisso. Deus estará ouvindo o que você está dizendo. Foi assim com Jesus. Foi assim que Jesus fez. Jesus o tempo todo orando. E é bem interessante que os discípulos vão falar para Jesus: Jesus,
o Senhor precisa ensinar-nos a orar. Isso quer dizer o quê? Que os discípulos não sabiam até um determinado, lá no começo, eles não sabiam orar. Aí você pode pensar, mas eles não eram judeus? Não é? Pois é. Mas Jesus, eles vão falar para Jesus, vão pedir para Jesus, Jesus, nos ensine a orar, porque nós não sabemos. Lá no capítulo 11, aí, no primeiro versículo está dizendo isso. Eles não sabiam orar. E eu acho que esse mesmo não saber orar parece que chega até nós. Sabe, esse mesmo... Mas o que eu falo? O que eu peço? De que maneira? Parece que isso também chegou até nós e a gente, por muitas e muitas vezes, nós fazemos essa mesma pergunta que os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus fizeram, né? Senhor, ensina-nos a orar. Eu acho que isso isso é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano também. Mas como é que é então? Como é que eu devo orar? Vamos aprender com Jesus. Jesus, por muitas vezes, Jesus falou, Abba, Pai. Abba, Pai. Não foram... A vida de Jesus, eu acredito que foi uma vida intensa nesse sentido. Mas no Novo Testamento nós vemos poucas vezes essa palavra está lá escrita. Mas se nós pensarmos o que é Abba, Pai, o que Jesus queria dizer quando ele estava falando com o Pai e ele dizia, Abba, Pai, não é? Nós vamos perceber que o Abba é uma expressão em aramaico. Lembre-se que Jesus falava aramaico, não é? E essa expressão queria dizer pai, papaizinho. Você já chamou o seu pai físico de papai? Eu confesso que eu nunca chamei. Eu não lembro de ter chamado meu pai de papai. Era pai, não é? E eu acho que os meus filhos também não querem me chamar de papai, não lembro. Mas não tem problema nenhum. O que eu estou querendo dizer aqui é que esse papaizinho que Jesus está dizendo aqui nos faz remeter, nos faz lembrar que é aquela relação estreita, sabe? Papai. É diferente só de pai. E Jesus, por algumas vezes, vai dizer isso, papai. Isso nos ensina proximidade. Ensina que Jesus tinha para com Deus intimidade. E é isso que ele está nos ensinando também. Quando você e eu orarmos, vamos pensar que nós somos agora filhos de Deus. Aí você vai falar, não, filho era só Jesus. É como de fato é, legitimamente sim. Mas agora nós fomos adotados, lembra? A partir do momento que você aceita Jesus, se entrega para Ele, você agora você vai se tornar, ou você se torna, um filho de Deus. Então, se nós somos agora filhos de Deus por adoção, porque fomos adotados, não fomos Jesus, né? O Filho só foi Jesus, o Filho só foi o Cristo. Mas agora nós somos adotados, agora então nós também podemos dizer, Abba, Pai, isto é, papaizinho querido, papaizinho querido. Então pense, na sua conversa com Deus, na sua oração com Deus, leve isso em consideração. Você estará falando com seu Pai. E com o Pai, nós temos intimidade, nós temos relacionamento de pedir. Ué, com seu pai de sangue aí, você não pedia? Você não falava? A relação nossa com Deus agora, aprendendo com Jesus, é esta. É o nosso papai. Deus, o nosso papai. E é isso que nós devemos pensar, e é dessa maneira que nós iremos orar a Deus, pensando nesse Pai que está nos ouvindo e que nos deu, e que nos dá esta possibilidade de pedir para Ele, de falar com Ele. E Ele está, de novo, com os ouvidos atentos. Ele não está mudo. Ou melhor, mudo não, Ele não está surdo.
que não possa te ouvir. Não, Ele vai nos ouvir. Ele está nos ouvindo o tempo inteiro. Então Jesus era assim. Jesus era filho. Ele tinha intimidade. Jesus era humilde. Pense bem. Jesus foi humilde e submisso a Deus o tempo todo. Então, nas nossas orações, lembre-se disso. Nós temos que ser humildes, submissos à vontade de Deus. Você já ouviu? Na oferta, o irmão leu lá a oração do publicano e a oração do cobrador de impostos. Que diferença gigante entre as duas orações. O fariseu, como sempre, se achando melhor do que os outros, orava dele para ele mesmo, de si para si, e dizendo, olha, eu não sou igual a esse aí não, esse aí é pecador. Aquele ali, aquele não presta, aquele não deu dízimo, ou aquele não fez isso, aquele... Eu não, eu sou bom, logo, o Senhor tem que me atender. Por quê? Porque eu mereço, porque eu sou bom. Essa foi a oração do fariseu. E Jesus olhando, falou, pode parar. Não. Essa oração desse fariseu aí não passou nem do teto, igual dizem. E Jesus vai reprovar aquela oração. O fariseu, ele até sai de lá achando que está justificado, na cabeça dele. Ele sai de lá achando que, fui o máximo. Fui justificado. E Jesus vai dizer, não. Quem foi justificado? Ele não foi justificado. Quem foi justificado foi aquele pecador, cobrador de impostos, que todo mundo odiava. Sabe, tinha um tipo de gente lá na época de Jesus que ninguém queria papo, ninguém queria amizade. Esses eram os cobradores de impostos. E era esse cobrador de impostos que estava lá orando. Para Jesus, ele não conseguia nem levantar a cabeça para os céus, porque ele olhava e via a indignidade dele, o tamanho dele, né, na verdade. Ele foi humilde, extremamente humilde, porque ele falou, Senhor, eu não mereço nada. Eu só quero que o Senhor seja misericordioso comigo, para comigo. E aí Jesus viu aquilo e falou, esse sim, esta oração foi ouvida. Esta oração valeu. Então é disso que nós estamos falando. Que tipo de oração você tem para com Deus? Que tipo de conversa você tem quando você fala com o Senhor? Não? Estamos aprendendo com Jesus. Jesus humilde e submisso o tempo todo para com Deus. E até naquela vez Jesus vai dizer a Pai, vai dizer, passa de mim esse cálice na hora da sua morte, mas vai rapidamente dizer. O que ele vai dizer? E vai, não é? Mas que seja feita a vontade do Senhor e não a minha. Então Jesus foi humilde e submisso o tempo inteiro. Nós também devemos ser humildade, submissão. Nós não estamos na posição de cobrar nada de Deus. Nada. Absolutamente nada. Quem é você? Quem sou eu? Para cobrar de Deus algo. Exigir de Deus algo, esse é que é pior. No mundo religioso nós vemos muito isso. Não, você tem que exigir. Ele tem que te dar. Como se ele fosse o seu gênio da lâmpada, né? Que você esfrega na mitologia, nas historinhas lá da Disney, tem lá o gênio da lâmpada, não é? Que você esfrega aquela lâmpada lá, e aí sai de lá o gênio e você consegue fazer 3 pedidos, do jeito que você quiser. Deus não é o gênio da lâmpada, não. Ele é soberano. Quem sou eu para exigir algo de Deus? Quem somos nós? Jesus não fez isso. Então, a oração que Deus espera de nós é esta. Que nós sejamos humildes, simples e totalmente submissos à vontade de Deus. A vontade de Deus
ela deve prevalecer sempre. Sempre. Não é a minha vontade. É a de Deus que deve sobressair. Porque a de Deus sempre vai ser a melhor. Às vezes eu estou pedindo algo que é uma cobra e eu estou achando que não é. Estou achando que é um cãozinho bem bonito. Não é? E eu estou pedindo uma cobra. Imagina se eu disser, o senhor tem que me dar. Ainda bem que Deus é Deus, Deus não vai te dar mesmo. E vai te dizer, olha, você não sabe o que está pedindo. Então, isso acontece muito conosco, irmãos. Jesus, nas suas orações, ele buscava auxílio, conforto, força, naqueles momentos onde ele estava ali passando, e Jesus passou por vários momentos nesse sentido. Momentos difíceis. E mesmo assim, ele orando, olhava para o Pai, chamava papai, estou precisando da ajuda. E Deus o ajudava, sempre o ajudou, sempre o ouviu. Por quê? Porque Jesus sabia como e de que maneira ele deveria e poderia falar com o Pai. Então, esta maneira como Jesus orava, que nós também devemos orar, que nós devemos aprender com ele e colocar em prática no nosso cotidiano. Orar igual a Jesus. Esperar de Deus todas as respostas. Não é? Novamente, Deus sempre vai responder às suas orações? Não, vai. Mas da seguinte maneira: sim, concedo. Não, não vou te dar. Ou aguarde. 3 respostas de Deus que são cabíveis naqueles nossos pedidos, nas nossas orações, quando nós estamos pedindo. Sim, vou te dar. Não, não vou te dar. É cobra. Não vou te dar, não. Ou, aguarde. Aguarde. Que nós entendamos isso. Que nós possamos esperar em Deus a resposta. Não atropele as coisas. Não, Deus está demorando demais. Eu vou fazer agora do meu jeito. Vai que você vai dançar. Vai que vai dar errado. Por quê? Porque você tirou o seu olhar de Deus. Você, em algum momento, por causa das circunstâncias, você se perde. Você se perde. E aí você vai deixar de acreditar na resposta de Deus. Então, espere em Deus. O ponto é, talvez eu tenha pedido por muitos anos alguma coisa para Deus, alguma situação, não é? Mas eu ainda não fui atendido. Mas continue. Esse seu pedido, ele é da vontade de Deus? Faça essas perguntas. Ele é da vontade de Deus? Deus ensinou, no ensino de Jesus, você aprendeu que esse pedido faz sentido? Aí você pode dizer, sim. Então, continue pedindo. Continue. Nós temos aqui, em Lucas mesmo, só que é um pouquinho... Deixa eu ver aqui, se eu marquei aqui. Nós vemos aqui um outro tipo de oração. Deixa eu achar aqui. Aqui em cima, ó, lá no verso 5. Não, capítulo 11 mesmo. Verso 5. Olha que o assunto aqui é oração. Lembra? O contexto é oração. Capítulo 11 é de oração que nós estamos falando. Jesus vai contar uma história. Não é? Os discípulos pedem para Jesus ensinar eles a orarem. E Jesus vai contar uma história. Lá no verso 5, leia aí comigo. Acompanhe comigo, se você puder. Disse-lhe Jesus ainda: qual dentre vós, tendo um amigo
e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, e diz: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos já estão aqui comigo, também já estão deitados. Não posso levantar para te dar nada. Ainda tem o verso 8. Digo-vos que, se não se levantar para me dar alguma coisa por ser seu amigo, todavia, por causa da importunação, e lhe dará tudo o que eu tiver necessidade. Olha, Jesus vai fazer essa ilustração, dizendo assim, de um homem, de um vizinho, vamos dizer assim, que ele vai até o outro vizinho e pede lá uma alimentação. Está dizendo pães, não é? Pede lá 3 pães. Esse vizinho já está com tudo fechado, porta da casa fechada, os filhos dele, a família dele já está em casa, e esse vizinho vai pedir pães para um amigo dele que tinha chegado na casa dele. Aí esse vizinho vai falar: não, o que é isso? Essa hora? Não tem nem, de jeito nenhum. Não faz sentido eu dar pão, não dá nada. Está fechado aqui. A porta está trancada. E esse vizinho, ele desistiu? Esse que foi pedir os pães, ele desistiu? Não desistiu. Ficou lá, mas vizinho, talvez ponderou algumas coisas, não é? Aqui o texto está dizendo: não, a amizade não valeu. Poxa, mas nós somos vizinhos de anos. Não, só isso aí não valeu. Porque o vizinho falou: não vou dar nada. A amizade não valeu nesse momento. Aí, ele não desiste. Continua lá pedindo. Continua lá, até conseguir. Ele insistiu no pedido. E aí o vizinho que tinha o pão falou: bom, sabe de uma coisa? Eu vou atender, porque senão a rua inteira vai acordar com esse homem aqui, pedindo pão, não parando de pedir o pão. E ele atende. Ele vai atender. O que isso tem a ver com a oração? Tudo a ver. Lembre-se, o nosso contexto é a oração. E o contexto do capítulo 11 aqui também é. Não é? O que tem a ver isso com a oração? E mais, naquele pedido que você pede há anos. Lembre-se, um pedido que faz sentido, um pedido que agrade a Deus, um pedido que vai ajudar, um pedido que vai acrescentar. Qual a lição? O que você raciocina aí? O que eu devo fazer com esse pedido? De acordo com a parábola, de acordo com essa ilustração, continue. Insista. Insista. Continue pedindo. Mais uma vez, se esse pedido seu tem a ver com o ensino de Jesus, não é um ensino, não é um pedido, sabe, pedidos irrelevantes, que muitas vezes só serve para quê? Para o seu prazer carnal, por exemplo. Faz muito sentido. Faz muito sentido você ficar nele, insistindo nele. Agora, nós conhecemos uma irmã que ela ficou por 29 anos orando pela conversão do seu marido. Ela insistia todos os dias, todo o tempo. E o que aconteceu? O marido dela se converteu. Mas levaram-se longos 29 anos. Ela ficou insistindo. Ela ficou falando, ela ficou pedindo. Os fins valiam. Qual que era o objetivo? Aquela pessoa, aquele seu marido, se converter. Valia a pena. E ela insistiu. E nos remete, essa ilustração de Jesus aqui, vai nos remeter a esse pensamento. Continue pedindo. Talvez não vai durar 29 anos, né? Aquela irmã, ela faleceu já.
mas uma irmã muito fiel. E o pedido dela foi atendido por Deus. Deus ouviu aquela oração daquela irmã tão dedicada. Não é? Então, insista, irmãos, nesse pedido. Assim, lembramos novamente, com submissão, humildade, porque Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe e sempre saberá o que Ele deve fazer. Ao contrário de nós. Às vezes nós pedimos mal, por isso que nós ficamos tristes muitas vezes. Mas nós pedimos mal. Não é? E Deus é bom, não atende. E aí eu reclamo com Ele ainda. Então, que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a aprendermos a falar com Deus da maneira como Ele quer que nós falemos, não é? E nós temos um grande ajudador, sabe? Que é o Espírito Santo de Deus hoje. Ele vai nos ajudar a pedir de uma maneira que agrada a Deus, sabe? O Espírito Santo de Deus tem nos ajudado nessa direção. Saibam pedir com sabedoria. E o Espírito Santo de Deus tem nos ajudado, tem nos impulsionado a irmos nesse sentido, não é? De pedirmos de acordo com a vontade de Deus. E se for de acordo com a vontade de Deus, Ele vai dizer sim. Se não, não. Se não, fica na sua, espera, aguarde. Mas a oração de Jesus, a vida toda, repleta de oração de Jesus, vai na direção de acreditar num Deus presente, num Pai presente, num Pai que ouve, num Pai que está nos ouvindo. Ouvir sempre Ele vai ouvir. E é isso que nós temos que continuar acreditando, que Ele estará e está nos ouvindo. E, na verdade, o Filho consegue orar a Deus. O Filho é aquele que ora ao Pai. É aquele que pode pedir para o Pai. O Filho. O Filho. Quem não é filho é difícil. Mas o Filho, ele pode e deve orar a Deus, pensando na eficácia, pensando no poder de Deus, que Ele vai fazer sempre o que for melhor para todos nós. Na oração, agora todos nós demonstramos, e devemos demonstrar, as nossas fraquezas. Sabe? Ao contrário do fariseu, que se achava, ele era bom, o restante era ruim, mas ele não, ele era bonzão. Ao contrário desse, nós não, nós somos fracos perante Deus. Quem eu sou perante Deus, quem nós somos, comparar, não tem comparação. Deus é bom, Deus é forte, eu sou fraco, eu falho, dou mancada, muitas vezes, não é? Então, mas diante de Deus, Deus já conhece você? Conhece. Deus já me conhece? Conhece. Então não adianta ficar enganando. Não, mas eu estou aqui firme. Se você não estiver, e não precisa fazer isso. Deus conhece você. Deus sabe das suas fraquezas, das suas debilidades, Deus sabe dos seus erros, das suas falhas. Peça para esse papai, para que ele possa te ajudar nesse sentido. Mas não fique querendo esconder, sabe? Esconder os nossos problemas, as nossas dificuldades. Não, é diante de um coração arrependido que Deus atua, sabe? É mediante um coração aquebrantado que Deus vai atuar e vai te ajudar, e vai me ajudar também, não é? Perante Deus, quando nós estamos falando com Deus, sabe quando a luz se apagar as luzes aqui, vai ficar escuro. Então, quando nós estamos falando com Deus, as luzes estão todas acesas. Ele vai me iluminar lá dentro, né? Aquilo que eu estou pensando. Não só aquilo que eu estou falando, aquilo que está na minha mente. Deus está ali vendo exatamente tudo. Então você pode se abrir com esse Pai, você pode
contar para Ele tudo que você pensa, tudo que você passa, tudo que você está passando, suas ansiedades, sei lá. Enfim. Mas faça isso com Deus. Deus nos deu esta oportunidade. Que nós sejamos honestos nas nossas orações, confiantes, submissos, respeitosos, que Deus é soberano na sua resposta. E nós podemos falar com Deus em que momento? Todo momento. Em que local? Onde você estiver. Antes eu andava muito por causa do trabalho, né? Saía daqui, ia lá, corria. Onde eu orava com Deus? Onde eu falava com Deus? Qual era o melhor lugar? Era dentro do carro. Talvez se você me visse lá, se você estivesse no carro ao lado e me olhasse lá um pouco, você ia falar, pô, esse cara está doido, hein? Está falando sozinho. Não, mas eu estava falando com Deus. Eu estava falando com Deus. E Ele me deu, muito interessante que Ele me deu muita paciência para aguentar o trânsito. É desafiante. É um desafio. O nosso trânsito de hoje, você se manter e não fazer igual aos demais. E eu lembro que quem me ajudou, e tem me ajudado ainda, esse tempo todo, foi Deus, falando com Ele. Não é? Ele me ajudou muito nesse sentido. Então, em que momento eu devo orar? A todo momento. Falar com Deus o tempo todo. A resposta dEle é soberana? É soberana. E eu tenho que ser submisso, humilde, a ponto de entender a resposta dEle e acatar e ser feliz ainda. E não ficar triste, não. Nós devemos ficar contentes com a resposta de Deus, porque a resposta de Deus, ela sempre será a melhor. E eu e você, nós não sabemos nem como pedir, quanto mais querer cobrar alguma coisa de Deus. Então, irmãos e irmãs, que Deus continue nos abençoando, nos dando sabedoria, nos deixando o Espírito Santo de Deus falar por nós, para que nós possamos orar a Deus, para que nós possamos falar com Deus com mais eficácia, com mais sabedoria e entender as respostas de Deus. Que Deus abençoe você, abençoe a igreja e que tudo que nós fizermos, tudo que nós falarmos, pedirmos, sempre seja para a honra e glória de Deus. Deus seja louvado.